Então, uma das coisas que eu percebo e que eu faço bastante na minha vida, apesar de não ter tido resposta sobre isso ainda, não estou sendo um herege, porque eu faço orações desde que eu era criança, e uma das orações que eu mais faço para Deus, o universo, ou o ser que existir lá do outro lado, é, por favor, me faz descobrir qual é a minha missão, se é que ela existe. Me faz descobrir qual é a minha missão aqui na Terra, o que eu tenho que fazer. Porque eu percebo, às vezes, vários movimentos em mim, eu estou pegando em mim e vejo em outras pessoas também. De bater com a cabeça aqui, bater com a cabeça lá, tropeçar aqui, tropeçar lá e fazer tal. E aí eu fico pensando, mas será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Sim. Porque eu já tomei tantos caminhos. Será que é isso mesmo? E aí as pessoas dizem, não, mas você tem que persistir. Você tem que persistir até conseguir. Persistência e resiliência. Persistência até conseguir, Sim. né? Ontem nós estávamos conversando sobre isso, sobre a questão de relacionamento. Bom, Sim. eu sei que eu estou fazendo aqui uma mudança de Eu tô assunto tentando, eu completa. tô tentando lembrar pra poder fazer todos os ganchos da Isso, conversa, mas é. vamos ver, E vamos lá. nós estamos nessa questão daquilo que você pode, aquilo que você não pode, da limitação que a gente tem, se você concorda que nós somos realmente seres limitados mesmo ou não, ou se você acha, se você é da linha que a gente pode tudo. E a gente estava conversando sobre relacionamentos, eu converso com muitas pessoas. Então, por exemplo, quantas e quantas vezes eu quis namorar alguém, eu quis conquistar alguém, eu quis aquela pessoa, e aquela pessoa não gostava de mim. Aquela pessoa não queria nada comigo. Eu não posso pegar o pescoço da pessoa e falar assim, me ama! Gosta de mim como eu tô gostando de você, desgraçada! Essa palavra a gente já vai cortar, porque é uma vibração horrível. Horrível, cortou o desgraçado, tá? Mas assim, não dá pra fazer Não isso. dá. Até tem Essa, gente que faz, né? Não é então, legal, mas, mas né, olha, amiguinho, não faça isso. isso mesmo. Então, mas olha só que Não faça isso em interessante. casa. Mas olha só que interessante como, por exemplo, a retórica muda, o argumento muda. Quando se trata de você convencer ou insistir com alguém para aquela pessoa te amar, aí não pode. Mas insistir para o universo te dar aquilo que você quer, pode. Até não dá mais. Depende. É porque assim, o que eu entendo, tá? Você entendeu o meu argumento? Eu acredito que sim, Uhum. tá? Conforme eu for conversando, tu me corrige se precisar. Eu sou vegano, mas às vezes eu cato Pega umas um mosquinhas. mosquitinho, né? Então, assim, ó, a gente tá aqui vivendo na matéria, né? Uhum. Que nem eu brinquei assim, diz que Jesus, ele movia, né? Ele andava na água, né? Ele movia objetos. E tem vídeos de pessoas que mostram fazendo isso também. Telecirese. Eu acredito que sim, que teríamos a capacidade disso se treinássemos. Porque tudo nessa vida é treino. Qualquer coisa que eu treinar, eu vou conseguir me desenvolver e fazer. A não ser que tenha alguma limitação, né? Que nem a gente já trouxe aqui no bate-papo. Sutilmente falando, em energia, as moléculas, elas são mais livres. Por isso que é tudo mais maleável, né? Então, assim, né? Falando em física, Uhum. quanto mais duro, né? Que nem a mesa aqui, quanto mais duro, mais firme, mais agitado e próximas as moléculas, tá? Então, mais denso, tá? E a gente tá vivendo aqui numa, né? Agora a gente tá numa transição, mas assim, entre 3D e 4D, já temos acesso a 5D, mas ainda é uma matéria bem densa, tá? Então, assim, a gente ainda não aprendeu a desenvolver essas capacidades de mover ou recriar ou reconstruir tudo. Quando a gente tá na quarta dimensão, por exemplo, que é o mundo dos sonhos, né? Que a gente vai ali dormir, a gente desacoplou, mas muitos conseguem ficar conscientes, então estão tendo sonhos lúcidos. Daí tu percebe que de repente tu tá numa cadeira, quando vê a cadeira já não é uma cadeira, é um armário, e quando vê isso aí já virou um leão, e daí tu tá falando com a pessoa já vira uma ave. Então, assim, a energia é mais sutil. O mundo da matéria, na verdade, não é tão firme assim, vamos dizer, né? Então se torna mais fácil né? Mais volátil para poder fazer isso tudo. Então nós ainda estamos nessa matéria densa aqui tentando entender o porquê que a gente está criando essa forma dessa maneira, né? Então eu acredito que conforme as pessoas forem se desenvolvendo e se elevando em energia, esse mundo físico vai ficar para trás. Mas claro que a gente está falando
de muitos anos para frente, né? A gente está recém engatinhando, a gente está passando pela transição planetária. Tá tudo muito rápido? Sim, tá tudo muito rápido. Se a gente for olhar para 3, 4 anos atrás, a maioria das pessoas não falava sobre espiritualidade. Tinha medo, né? Tudo que a gente fala de espiritualidade acha que é espírito que vai ver espírito. Tem muita gente que ainda tem esse medo, né? Eu era uma pessoa que tinha esse medo há 10 anos atrás também, por falta de conhecimento, de informação. Então, conforme as pessoas que vão se desenvolvendo, a gente vai criando uma outra atmosfera energética também. Só que isso é um processo de evolução, né, planetário. Então, ainda não é a nossa realidade. Então, a maioria da nossa limitação de hoje é, sim, a nossa mente. Porém, antes aqui era um planeta de provas e expiações. A gente está passando por uma regeneração, mas ainda estamos com muitos fragmentos em regeneração, em provas e expiações, porque a gente precisa passar desse limite para poder entrar na regeneração. Tá? A gente tá fazendo até uma troca energética do nosso próprio DNA. Tá? Então, por quê? Porque tudo é energia, tudo é vibração, tudo é frequência, já foi provado. Só que como a gente cria tudo isso a partir da nossa mentalidade e muito do que está escondido inconscientemente dentro de nós, porque nós somos, né, uma caixinha de Pandora, né? A gente é uma caixinha de surpresas. A gente tem muita informação dentro do nosso campo, né? Como tu mesmo trouxe aqui antes pra gente, né? Com a nossa própria ancestralidade que a gente encarnou nessa vida aqui agora. Muitas histórias de outras existências que a gente já teve, traumas que a gente traz de criança. Então, a gente vai criando as limitações. Só que, claro, que quando a gente encarnou aqui, a gente trouxe já muita coisa do que a gente queria viver para se desenvolver, para poder aprender sobre essa regeneração e esse processo também de transição. Porque esse processo de transição já aconteceu em outros momentos da humanidade, Atlântida, na época, né, em outras civilizações, porém dessa forma e dessa vez é a única. Então tem muita coisa que está acontecendo agora nessa transição que ninguém faz ideia de como vai ser, o que vai ser e como é. Então, o importante mesmo seria, agora que a gente tem toda essa era da tecnologia, da informação que a gente pode passar e se trocar informação, é justamente as pessoas poderem se autotrabalhar, passar essas informações para as outras pessoas, para que todo mundo possa começar a trabalhar essas crenças, essas limitações, aprender a cuidar da sua energia, elevar a sua energia, para que daí fique tudo mais leve, para que as experiências das pessoas possam se tornar mais leves também. Porque o universo está se comunicando o tempo todo com a gente. Então, conforme as coisas vão acontecendo, a gente tem a capacidade de reagir a isso. Mas como a gente está reagindo a tudo isso? Você gostou desse corte? Então tem outros bem legais para você assistir. E a conversa inteira está num link aqui na tela. Ah, e muito obrigado pela sua companhia.